falando em relação ao surto, você pode explicar um pouquinho pra gente o que é o surto dentro da esclerose múltipla? Perfeito. Então, o surto ele vai ser a manifestação daqueles sintomas típicos que nós falamos em um período de tempo determinado. Como que isso se traduz, né? Então, nós conversamos sobre as alterações visuais, as alterações de equilíbrio, as alterações em face, alteração na visão, na motricidade da visão e as alterações medulares, toda aquela alteração sensitiva, motora, parte de esfíncter, tanto urinário quanto intestinal. Isso pode se manifestar nos pacientes na forma de um surto. Então, o surto é um sintoma típico desses da doença em um tempo maior do que 24 horas, então a duração tem que ser maior de um dia e o paciente não pode ter contexto infeccioso associado, porque às vezes as infecções elas podem simular esses sintomas. Então, nós vamos pegar esse paciente no primeiro momento, observar que ele tem um sintoma típico da doença, isso está durando mais que 24 horas, fiz ali os exames laboratoriais, não tem alteração, eu posso definir que esse paciente está tendo um surto da doença. Lembrando que o surto é um diagnóstico clínico, o que não significa que nós não podemos usar outros exames para auxiliar, principalmente a ressonância magnética, que pode demonstrar alterações compatíveis com o surto que o paciente está passando naquele momento. Então, doutor, agora falando um pouquinho de novo sobre conceitos, eu queria que você explicasse pra gente o que é PIRA. Tá, perfeito. Então, a PIRA é um conceito que vem sendo muito debatido, né? Se a gente fosse traduzir para o português, seria uma progressão independente de surto. Para a gente entender isso, a gente tem que entender, novamente, aquelas 3 formas da doença, né? Então, nós temos, como eu já falei, a primariamente progressiva, a remitente recorrente e a secundariamente progressiva. A PIRA, para a gente poder interpretar de uma forma melhor, é uma progressão que vai ocorrer principalmente no final daquelas formas remitentes recorrentes. Então é o paciente que, apesar dele não ter tido um novo surto, ele vai estar apresentando uma piora. Essa é uma piora que você não vai observar na ressonância, nas imagens convencionais, você não vai ver nenhum tipo de atividade inflamatória, porém o paciente vai chegar para você e vai falar: doutor, eu estou pior. Ou então você está examinando ele, lançando mão dos exames específicos que a gente tem para esclerose múltipla, além do próprio EDSS, né? E você vai observar que aquele paciente teve uma piora. Essa piora pode ser uma piora na memória, a gente usa às vezes o symbol digit para poder verificar isso de uma forma melhor, pode ser uma piora na movimentação dos braços, daí a gente tem o 9-hole, uma piora no próprio tempo de marcha, que a gente usa o 25 footwalk, e no próprio EDSS. Então, a partir do momento em que o paciente tem uma forma remitente recorrente da doença, mas eu detectei uma progressão sem atividade radiológica, nós estamos falando em PIRA. Ainda no assunto de progressão, eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente quais são as possíveis formas de mitigar ou de diminuir a progressão da doença. É uma pergunta muito interessante, eu acho que a gente pode abordar ela sobre 4 pilares essenciais, né? 2 deles a gente vai juntar em um só, que é o diagnóstico e o tratamento precoce, né? Nós sabemos que os medicamentos eles têm um papel muito importante na redução da taxa de surto para os pacientes, mas nós acreditamos que cada vez mais eles também têm um papel em diminuir a progressão da doença. Então, feito o diagnóstico precoce e iniciado o tratamento de forma precoce, que talvez sejam os elementos mais importantes, nós vamos entrar em alguns pontos-chave para essa manutenção. Primeiro ponto é a boa relação e a comunicação entre o paciente e o médico. Muitas das demandas da esclerose múltipla, elas são trazidas pelo paciente. É claro que nós vamos identificar nos exames, mas quando o paciente comunica claramente aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele acha que mudou, isso facilita com que nós possamos pensar se existe ou não alguma atividade daquela doença, independente de alteração em exame de imagem. Por fim, nós temos ainda a questão da mudança de estilo de vida, né? Então, nós recomendamos a todos os pacientes, como em todas as áreas da medicina, e isso não é uma recomendação geral, isso realmente tem um impacto positivo para diminuir a progressão da esclerose múltipla. Falamos também da atividade física, então o paciente ele tem que fazer atividade física, mas de uma forma que ele tolere, porém, uma atividade física que confira uma maior qualidade de vida, e por fim, atividades que estimulem a memória do paciente também, porque a gente tem que entender que a doença, a esclerose múltipla, ela atinge vários domínios, dentre eles a memória. Então essas atividades elas podem ser reforçadas. Eu acredito que, seguindo esses 4 parâmetros, né, esses 4 pilares, nós podemos construir uma qualidade de vida para o paciente que permita mitigar essa característica de progressão da doença.
e agora já partindo para o final, eu queria que você compartilhasse com os pacientes uma mensagem final em relação ao tratamento presente, futuro da esclerose múltipla e também qual que é o papel de cada paciente na sua jornada. Perfeito. Essa mensagem ela é bem especial porque eu quero que os pacientes saibam, os pacientes que têm esclerose múltipla, que eles não estão sozinhos, né? Eles vão ter sempre um acompanhamento, mas isso vai depender deles também. Antigamente a gente tinha uma relação muito passiva entre o médico e o paciente, né? O médico conversava, falava o que queria falar e o paciente acatava. Não é assim que vai funcionar na esclerose múltipla, não é assim que funciona na medicina de uma forma geral. O paciente é protagonista desse processo, juntamente com o médico, tanto para tomar as melhores decisões possíveis, quanto no acompanhamento e fazer os ajustes que invariavelmente vão poder acontecer ao longo do caminho. Então é muito importante para os pacientes acompanhar o processo da doença, entender as características da doença e entender o momento em que ele está na doença. E isso vale para o médico também, saber escutar o paciente e saber fazer os melhores ajustes para proporcionar o objetivo final. O objetivo final não é a doença, o objetivo final é qualidade de vida para o paciente. E eu espero que isso seja divulgado cada vez mais e a gente possa estar conversando na esclerose múltipla não no sentido de tratamento de doença, mas no sentido de promoção de saúde. O protagonista é o paciente, mas existe toda essa outra rede de apoio por fora, né? Então, às vezes, aquele paciente com esclerose múltipla pode precisar de um fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, que estão dispostos a ajudar. A família é extremamente importante, né? Por mais que a doença não seja uma doença que hoje, em grande parte dos casos, gere uma dependência, entender o momento daquele paciente e ter todo o suporte familiar, a gente vê isso na prática no consultório, ela faz total diferença. Além disso, se a gente fosse pensar nesses elementos, os próprios pacientes, isso é uma coisa muito interessante na esclerose múltipla, eles têm grupos, né? E esses grupos de apoio, eles se ajudam, eles compartilham experiências com tratamentos, com sintomas. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele é altamente informado, não só pelo que a gente está fazendo aqui hoje, mas pelos grupos de pacientes e por toda a experiência que aqueles pacientes viveram juntos. Isso cria uma conexão muito grande. Além disso, se a gente for extrapolar, nós temos também os próprios redes de apoio de paciente, de associações, né? Então, às vezes o paciente tem alguma dúvida, ele tem alguma queixa, ele pode ir nas associações específicas de pacientes e encontrar ali pessoas que vivem situações semelhantes. Então, é uma rede de apoio muito grande que a gente espera que cresça cada vez mais.